A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, servo do Deus Altíssimo. Mais uma vez aqui para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Palavra essa que fica no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Diz assim a palavra de Deus: Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Glorificado seja o nome do Senhor, que possamos, ó Deus, aplicar a Tua palavra no nosso dia a dia. Nos dê sabedoria, nos dê, Pai, condição, Pai, de perceber a necessidade de não só ler, não só ouvir, mas também praticar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, no livro de Tiago, ele vai tratar de uma coisa de suma importância nas nossas vidas. Muitas das vezes nós dissemos que temos fé, nós falamos que cremos, nós falamos que somos cristãos, mas não vivemos o Evangelho de uma forma plena. Ainda estou meio resfriado. Algumas pessoas, elas dizem que são cristãs, mas na sua conduta, no seu procedimento, não demonstra que verdadeiramente é um servo e uma serva de Deus. É isso basicamente que Tiago está dizendo aqui. Ele diz que se um irmão for visitar um outro irmão que está passando necessidade, e ali chegar para ele, fique em paz, e vá embora, e não supre a necessidade desse irmão, essa pessoa não tem uma fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela muda o nosso comportamento. Ela nos dá uma sensibilidade para compreender e perceber a necessidade dos nossos irmãos. Lá em Efésios capítulo de número 2, vai dizer assim, um texto muito conhecido por nós, né? Que vai falar justamente da justificação pela fé. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Interessante que parece até uma contradição. Diz a história que Martim Lutero, ele chegou a chamar essa carta de Tiago em carta de palha, porque Martim Lutero ele veio justamente trabalhar em cima do texto de Romanos, principalmente capítulo 1, versículo 17, onde vai falar que o justo viverá pela fé, né? E ele vai trabalhar justamente essa questão da justificação pela fé. E quando Lutero dá de cara com esse texto aqui de Tiago, ele fica horrorizado, ele não consegue compreender, ele só foi compreender a carta de Tiago lá na frente, que ele compreendeu que uma complementa a outra. O que Tiago está dizendo é que uma pessoa que tem uma fé verdadeira, ela se preocupa com o outro, ela se preocupa com o próximo. Fé que não gera obra não é uma fé genuína, é uma falsa fé. A fé, ela tem que gerar comportamentos que verdadeiramente venham glorificar o nome do Senhor. Nós vivemos dias difíceis, muitas pessoas passando necessidade, muitos irmãos carecendo de nossas ajudas, às vezes materiais, e muitas das vezes até precisando apenas de uma palavra. E nós, como cristãos, nós precisamos ter essa sensibilidade de perceber a necessidade do nosso irmão e, a partir daí, exercitar a nossa fé com o quê? Com obras. A obra, ela mostra que você verdadeiramente tem fé. E é isso que a sua obra e a minha obra vai mostrar. A minha obra vai mostrar que eu nasci de novo, que eu sou uma nova criatura, que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram.
E isso vai ser demonstrado através das minhas obras, do meu comportamento, do meu dia a dia, de como eu me relaciono com o próximo e de como eu me relaciono também com Deus. Isso é de suma importância. No texto aqui da primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 17 e 18, vai dizer: ora, aquele que possui recurso deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Que possamos, irmãos, irmãs, verdadeiramente amar de verdade. Que possamos viver esse evangelho de uma forma plena e mostrar esse evangelho através das nossas obras, né? Através daquilo que venhamos a fazer. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim e vai dizer: eis ali um servo do Senhor. Como que as pessoas vão identificar quem verdadeiramente é um cristão, é um servo do Senhor? É pelas obras, pelas condutas, pelo comportamento. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Nós sabemos que a nossa justificação, ela é pela graça, pela fé em Cristo Jesus. E essa graça, ela é um favor imerecido. Deus nos dá a graça da salvação de uma forma gratuita, de uma forma plena. Mas o que Ele espera daqueles que receberam essa graça são obras. Obras que venham fazer a diferença diante dessa sociedade pecaminosa. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Enquanto as pessoas estão pensando só em si, cada um nos seus projetos, cada um nos seus planos, nós cristãos, nós temos que viver a nossa vida sempre pensando no próximo, o amor ao próximo, o amor ao necessitado, a preocupação com os nossos irmãos, preocupação com a igreja no todo. Por isso que Paulo vai dizer, o importante é que nós precisamos cuidar primeiro de quem? Os da casa, os irmãos, os que estão próximos. Às vezes nós não cuidamos nem dos próximos, queremos cuidar dos irmãos que estão lá na África. Às vezes não cuidamos nem dos nossos vizinhos, nem do nosso bairro, e queremos ir para a África, queremos ir para outros países, pregar o evangelho e lá fazer a diferença. Nós precisamos fazer a diferença aqui, nós precisamos fazer a diferença dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no nosso bairro, no nosso país. Aí então, para que nós possamos pensar nos de fora. Por isso que Paulo vai dizer, que possamos cuidar primeiro de quem? Os da casa e depois os de fora. Glorificado seja o nome do Senhor. E é isso que Tiago escreve na sua carta. A preocupação dele é que os cristãos verdadeiramente vivam esse evangelho, que os cristãos verdadeiramente mostrem a sua obra através do seu comportamento, da sua atitude e da sua vida cotidiana. Que possamos, irmãos, verdadeiramente fazermos a diferença. Uma certa feita, um palestrante disse, se sua igreja sair do seu bairro, será que a comunidade vai sentir falta? Se você se mudar do seu bairro, será que a sua comunidade vai sentir falta de você? Será que algumas pessoas vão sentir falta de você? E como que isso vai acontecer? Através das suas obras, através daquilo que você fez para o seu bairro, para a sua comunidade, para os seus amigos, para aquelas pessoas verdadeiramente que precisam muitas das vezes da sua ajuda. Volto a falar, às vezes a pessoa não precisa nem de ajuda material, mas precisa apenas de uma palavra, precisa apenas do seu tempo, precisa apenas que você dedique um tempo para conversar, para compartilhar, para ouvir a pessoa que está passando por dificuldades. E que Deus, na sua infinita graça e na sua infinita misericórdia, possa nos dar, irmãos, essa capacidade, esse discernimento de perceber a necessidade de nossos irmãos. E que possamos ter essa sensibilidade que Tiago está falando aqui. Que possamos verdadeiramente amar o nosso irmão, cuidar dos nossos irmãos,
suprir a necessidade dos nossos irmãos. Estamos vivendo em uma sociedade muito mediatista, né, e muito individualista, mas nós como igreja, nós precisamos ser comunidade, como igreja de Cristo, nós precisamos fazer a diferença. Fiquem na paz e que Deus, na sua infinita misericórdia, continue nos abençoando e nos dando sabedoria para vivermos o Evangelho que salva, liberta e leva o homem para o céu. Um bom dia, em nome de Jesus.